Tá começando mais um Diálogos, o podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo em parceria com a FPL. E essa semana, um convidado especial, Leozão, meu amigo, vice-prefeito de Pedro Leopoldo, ex-vereador. De quantos mandatos, Léo? Três mandatos, 2 consecutivos, mais bem votado da cidade. E aí, Léo, como é que você tá? Vamos cumprimentar a todos, né? Muito obrigado pelo convite, por fazer parte desse bate-papo sadio aqui, né, em parceria aí da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo com a nossa FPL. Deixo aqui a minha gratidão. Me sinto honrado e lisonjeado com o convite. E aí, como é que tá a vida de vice-prefeito, Léo? Olha, Marcelo, na vida tudo chama-se desafio. Colocando o nosso Deus adiante de tudo, nós vamos superando desafios por desafios, né? Não há obstáculos que ele não nos ajude a superar. Mas é uma experiência diferente, sabe, Marcelo? Nós costumamos com Câmara, né? Uhum. Câmara é totalmente diferente, legislativo e executivo. Mas tem sido uma experiência positiva, né? Eu tenho aprendido muito eu falo que hoje eu tenho um amigo irmão, que é o prefeito da cidade. Eu falo que a nossa união foi feita por Deus e a cada dia que passa ele comprova isso na minha vida. Porque o Emiliano é um cara muito bom de lidar com ele, é um cara de honra, é um cara sério, um cara de compromisso. E coisas que eu não vi prefeitos do passado ter com vice. Infelizmente, né? Infelizmente, eu não vi acontecer com o Delete. Eu vou falar dos meus mandatos. Eu não vi acontecer com o Salim, Marião, entendeu? Salim. E vi acontecer com a Ana Paula, porque era do fundo da cozinha do Tadeu. A Ana Paula é uma grande amiga, uma pessoa que eu também respeito, né? Foi a única vice que eu vi que teve um certo prestígio como vice-prefeita. E o Emiliano tem me dado um prestígio muito bacana, tem tido compromissos, né, com o vice-prefeito. Hoje, além de vice-prefeito, eu assumi uma pasta, né, eu sou o secretário de Bem-Estar, que responde para mim 2 secretarias adjuntas, que é de Esporte e de Cultura, né, o grande amigo Dani, o grande amigo Heraldo. Deixo um abraço para eles e para a equipe pelo trabalho sério que vem fazendo. E Juventude, que também está dentro do esporte. Então, o Bida né, o Heraldo, considerado carinhosamente, o chamamos de Bida. Ele é secretário adjunto de Esporte e Juventude. E o Dani é o secretário adjunto de Cultura. E eu, o secretário da pasta de Bem-Estar, na qual está essas 2 secretarias adjuntas. Aliás, ô Léo, você começou a falar do Emiliano aí. Vamos falar só um pouquinho de política, depois nós vamos falar de mais coisas e volta pra política de novo. Mas como você falou do Emiliano, o Emiliano ele passa uma confiança, né, cara? Todas as vezes que eu encontrei com ele, um cara reto, direto, ético. É por isso que eu falei que é um amigo irmão que a vida me deu, porque nós dois somos iguais. Ele é o único filho homem e tem 2 irmãs. Eu sou o único filho homem e tenho 2 irmãs. Então eu não tenho um irmão, nem ele tem um irmão. Então eu considero ele como irmão e ele me considera como irmão. E nós dois nos damos muito bem. Muito bem. Nós já nos conhecemos só de olhar um pro outro. E olha que nós podemos falar que nós temos 1 ano caminhando junto, porque teve o período eleitoral. Nós começamos mesmo a caminhar junto em outubro, praticamente, de 2023, onde nós começamos a conversar e caminhamos o 2024 todo, já em uma campanha política. Então tem 1 ano e pouco que nós nos aproximamos mais. E esse 1 ano e pouco, a cada dia que passa, eu admiro, eu aprendo com o Emiliano. O Emiliano é um grande professor, tem me ajudado muito, né, no meu dia a dia, na minha vida por um todo. E é um cara que eu tenho a gratidão por ter tido a confiança em enxergar o potencial político que a vida me deu, que o Deus que nós servimos me deu. Coisa que em outros grupos que eu estive não enxergou esse potencial político. Né? Eu seria vereador a vida inteira. Eu não estaria ocupando hoje uma cadeira de vice-prefeito, eu não estaria do lado de um prefeito tentando fazer a diferença para nossa cidade. E que preocupação, né, cara? Um dia só pra te contar um caso. Um dia eu tô lá na Câmara e o Rafa me liga, vem aqui na sala do prefeito. Tava o Rafa e o Emiliano conversando. E eu não sei pra que o Rafa me chamou lá. Eu sei que na hora que eu entrei, o Emiliano tinha acabado de receber uma ligação que rompeu uma adutora. Na Roma Joviano. Isso. Ia romper uma adutora, ia acabar água em todo lugar. E eu fiquei assim, cara, tá na mão dele. E eu fiquei assim, pensando assim, na minha insignificância. Assim, cara, tá na mão desse cara se as pessoas vão ter água ou não, ou como ele vai fazer para essas pessoas terem água. Que loucura isso. E aí foi bom você citar esse ponto, porque uns meses atrás nós tivemos o rompimento de uma adutora em Veracruz.
né, em situações muito melhores para se dar a manutenção do que foi na Rômulo Joviani, que foi dentro de um ribeirão praticamente. Nós tivemos que fazer uma contenção, tivemos que fazer um gabião para que a Copasa entrasse dando a manutenção e tal, e foi em tempo recorde. A própria Copasa agradeceu a parceria do município com a Copasa, aonde nós conseguimos executar a manutenção dessa adutora em um tempo muito mais rápido do que se imaginaria. A outra teve residências que gerou até 7 dias sem água, Marcelo. Nós ficamos sem energia. Mas sem água é foda. Mas sem água, parceiro, não dá para viver sem água. Não dá, não. Entendeu? Então, eu parabenizo a equipe da prefeitura, a equipe da Copasa, que juntos se uniram e conseguiram entregar um resultado em tempo recorde, né, com a religação dessa adutora que foi rompida, reestabelecendo, né, a água na casa dos nossos munícipes. Então, foi um trabalho de equipe, um trabalho sério. Com isso, a proximidade com a Copasa vem sendo a cada dia maior, né, com a possibilidade de grandes resultados futuros. Hoje nós temos um estudo em andamento, né, que o contrato da Copasa com o município está vencendo. Então contratamos uma empresa para fazer um estudo para ver se nós vamos manter Copasa, se na nova licitação, né, vai manter Copasa, se vai vir uma outra empresa para prestar o serviço de água e esgoto. Então tem esse estudo sendo levantado e em breve terá a nova concessão da empresa que vai prestar o serviço de água e esgoto no município de Pedro Leopoldo. Pode ser que a Copasa continue? Pode, mas pode ser que a Copasa saia e outra empresa assuma a responsabilidade. Tem outros municípios com outras empresas já? Tem outros municípios que a Copasa já perdeu, né? O município ganha uma outorga, né? Um dinheiro que vem para os cofres públicos, que vai dar para fazer investimento na cidade por um todo. Mas a Copasa ela tem grande possibilidade de permanecer desde que abrace todos os pré-requisitos que nós estamos necessitando para atender a nossa população. Entendi. Ô, Léo, vamos Como, falar... por exemplo, a quantidade de falta de água que nós temos hoje no município, em várias regiões, né? E isso é inaceitável. Nós acabamos de falar que o cidadão não vive sem água. Nós temos situações no Teutônio Batista, no Portal das Acácias, no bairro Santo Antônio, que é o nosso Cascavel. Então nós temos vários pontos na nossa cidade que vêm cotidianamente, mesmo não tendo uma adutora rompida, faltando água. E isso é inaceitável. Outro dia eu tô num trânsito de Belo Horizonte, aí eu parei atrás de um ônibus, assim, tinha uma propaganda da Copasa, assim, sei lá quantos bilhões de investimento. Deu vontade de descer do carro, pegar um canetão e falar assim, gente, manda um pouquinho pra Pedro Leopoldo, porque tá cheio de lugar lá que falta água e a bomba cai na prefeitura, né? A bomba cai na prefeitura. E é uma empresa que ela é mista, não sei se é do conhecimento de todos, né? A Copasa hoje ela é 51% do governo e 49% de acionistas. Entendeu? Então é uma empresa que é administrada pelo governo do estado com acionistas. Então o governo não pode 100% tomar todas as decisões. Se não me foge a memória, me corrija se eu estiver errado, eu acho que também a CEMIG também ela caminha pela mesma, ou a CEMIG acho que é 100% estatal, ou se ela também, acho que ela também tem acionistas. Mas a Copasa é uma situação delicada e os investimentos agora estão prevendo alguns investimentos para Pedro Leopoldo como uma rede reserva, caso um rompimento de uma adutora aconteça, que possa ter o desvio dessa água até dar manutenção naquela parte ali. Ou até mesmo construção de grandes reservatórios, que vá suportar o abastecimento de uma cidade durante 48 horas, 72 horas, para poder dar manutenção no rompimento de alguma adutora ou de algum abastecimento mais delicado no município. Léo, vamos falar um pouquinho de vida? Vamos. De onde que vem Leozão? Onde nasceu? Quando nasceu? Leozão é nascido e criado na região norte, para ser mais exato, em Lagoa de Santo Antônio. Lá naquela casa que eu já fui uma vez? Isso, pertinho da Lagoa lá, onde tem hoje uma elevatória da Copasa. Eu fui nascido e criado, como diz Matheus, meu grande amigo Matheus Utz, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico hoje, vereador eleito pelo 2º mandato. Ele fala que eu nasci dentro da Lagoa. Então, em outras épocas do peso, falaria que eu era uma baleia, né, Marcelo? Mas hoje, graças a Deus, nós diminuímos um pouco. Um peixinho. Eu posso falar nós, né, Marcelo? Desse quesito. Mas eu sou nascido e criado em Lagoa de Santo Antônio, família dos Pereira, família dos Ribeiro, Pereira da minha mãe, Ribeiro do meu pai. Nascido em 27/2 de 74. A minha idade hoje é uma boa ideia, 51 anos de 51? Idade. Graças a Deus, muito, muito bem vivido. Tenho um filho, que é uma das maiores razões da minha vida.
né, o Christian Maia Ribeiro. Foi papai agora dia 17 de abril, então meu netinho chegou, já tem 2 meses, caminhando para o 3º mês de vida, que fui homenageado com o nome, chama Leonardo Teixeira Ribeiro, né, o meu neto. E já fui casado, estou casado pela 2ª vez, né, fui casado com a mãe do meu filho, e hoje estou casado, né, com a Érica, que trabalha inclusive na Câmara. Então essa é um pouquinho da minha vida. Tenho 2 irmãs, que são as cordinhas do meu coração, minhas amadas irmãs, a Elisângela e a Viviane. Meu pai está no Reino da Glória junto com a minha mãe, de lá eles estão olhando por mim, eu não tenho pai nem mãe mais, todos os 2 Deus já recolheu. Meu pai, Roberto Anastácio Ribeiro, minha mãe, Iria Pereira Ribeiro. Né? Desses 2, fizeram do Leozão o homem que ele é hoje na vida. Então eu agradeço os pais que eu tive, eu agradeço a estrutura familiar, os meus avós pro lado dos meus pais, os meus avós pro lado da minha mãe. Todos eles me deram os princípios que eu carrego no meu dia a dia hoje. Sua mãe morreu quando? Minha mãe, Deus levou no meu primeiro mandato de vereador. Foi onde eu falo que o Senhor tirou o meu chão. A minha mãe, ela era o meu chão. Ela anda comigo no telefone. O meu descanso de tela... É a foto dela sentada no seu colo? Tem a foto dela abraçada comigo. Se você desbloquear o telefone, tem a foto dela do meu lado. E antes no meu perfil, minha foto de perfil do meu WhatsApp, era ela sentada no meu colo. Eu ia te perguntar então, isso agora. A minha mãe ela era minha base. Eu sou o único filho homem, eu era para ser mais agarrado com meu pai, mas eu era mais agarrado com a minha mãe. A minha vida era um livro aberto para minha mãe. Eu nunca consegui esconder nada da minha mãe. Ela sabia da minha vida como um livro aberto. E quando Deus me tirou minha mãe, Marcelo, isso foi muito rápido. Com 22 dias, eu a perdi. Como é que foi? Ela doentou? Ela teve uma leucemia aguda, um câncer no sangue. Quando nós descobrimos, ela fez uma punção na medula. No dia 10 de abril de 2015, saiu o resultado. O médico nos chamou, falou que ela teria que iniciar um tratamento em caráter de urgência. Perguntou se nós tínhamos convênio, que ela teria que ser internada imediatamente para iniciar, né, o tratamento. Aí eu fui e perguntei, nós não temos convênio, mas se for particular, o médico falou comigo assim, particular, vocês não vão dar conta, porque os medicamentos que vai ser ministrado nela custa de 10 a 15 mil reais. E ela pode precisar de um CTI, que é 5 mil reais por dia, o aluguel de um CTI. E aí bate aquele desespero, sabe, Marcelo? Aquele coração faltava pular pela boca, de desespero, de tristeza, de preocupação. E eu estava na Avenida Brasil, no centro de Belo Horizonte, com ela, ela, minha irmã e meu cunhado, e nós saímos de lá direto para casa e direto para o PA Central à noite. Internei minha mãe no dia 10 de abril de 2015, numa sexta-feira, à noite, dei entrada com ela no PA Central por volta de 9 horas da noite, para gerar um número de uma central, para poder transferi-la para Belo Horizonte, para um hospital de grande porte, para iniciar um tratamento. Ela entrou no PA conversando com a gente, igual nós estamos batendo um papo aqui, caçoando, porque minha mãe brincava muito comigo, mas a minha irmã. E ela ficou de sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda. E cada dia debilitando mais. De sexta para sábado debilitou um pouquinho, por de sábado para domingo. Medicamento ou por causa da doença? Porque a doença é no sangue, né? Então a leucemia, o sangue vai virando água. Vai batendo as plaquetas, a sua imunidade vai caindo, você fica propício a infecções, a gripes, a tudo. Então ela foi só ir. Pedro Leopoldo não tinha estrutura para poder cuidar dela nesse quesito. Aí quando eu consegui transferi-la na segunda-feira à tarde, ela foi para o Hospital Luxemburgo. No dia 13, ou seja, ela ficou no dia 10, ela internou, 10, 11, 12. No dia 13 transferiu para Belo Horizonte, 13 de abril. Nesse meio tempo, teve no CTI, teve entubada, tomou mais de 30 bolsas de sangue, fora as bolsas de plaqueta, não conseguiu fazer nenhuma químio, porque a imunidade não subia, e a químio ela atinge tanto as células boas quanto as células ruins. E quando foi no dia 2 de maio, Deus resolveu recolhê-la, num sábado. Né? Minha mãe era muito religiosa, tanto que todo primeiro sábado eu vou na gospel. Eu sou católico, o nosso Deus é um só, respeito toda a religião, só não gosto que desrespeitem a minha. E eu sempre vou e lembro muito dela, ela gostava de ir, né? E eles falam, né, os cristãos, as pessoas religiosas que têm conhecimento da palavra, o primeiro sábado eles falam que é onde a porta do inferno está fechada, entendeu? Então as pessoas que morrem no primeiro sábado vão direto ao encontro de Deus. E mamãe era uma pessoa muito religiosa.
Ela era de muita fé e muito voluntária. Ela adorava servir, ela adorava fazer o bem ao próximo, ela adorava cuidar, né? E isso ela passou para mim, ela passou para minhas irmãs, nós carregamos isso conosco no coração, de servir o próximo, de sentir a dor do outro, de praticar sempre a empatia. E aí foi assim, eu falo que foi Deus, sabe, Marcelo, para poder me fortalecer quando ele levou minha mãe. E hoje eu consigo conversar com mais tranquilidade. Antes, se eu falasse, eu já me derrubava em lágrimas, eu já começava a chorar. Por exemplo, durante o tratamento dela, teve uma música que nós sempre cantávamos juntos com ela lá no hospital, que era a música do Zaqueu. Entendeu? Sempre nós cantávamos. Aonde eu estava, que essa música começava a tocar, você sentia? Eu não conseguia segurar. O choro era espontâneo. Eu começava, porque eu lembrava de tudo, né? E hoje até isso Deus me fortaleceu. Eu lembro dela com saudades. Fez 10 anos, né? Dia 2 de maio de 2025, fez 10 anos que ela partiu. E ficou a saudade e ficou o aprendizado, né? Agradeço a Deus, ela partiu com 66 anos de idade. Agradeço a Deus por ter usado ela como porta de entrada para mim nesse mundo e tudo que ela me ensinou, né, a ser o homem que sou hoje. Ô Léo, o que ela fazia? Ela era do lar? Ela era do lar, ela toda a vida tomou conta de nós. Meu pai nunca deixou ela trabalhar, minha mãe nunca trabalhou. Ela cuidou dos filhos, ela cuidava de mim, da minha irmã, das minhas 2 irmãs. Minha mãe era e cuidava da minha avó, você vê. A minha avó, eu falo que 2015 foi o pior ano da minha vida. Se eu fosse comprar um carro que a placa dele fosse 2015, eu não comprava. Se eu ganhasse um carro que a placa dele fosse 2015, não, esse carro eu não quero não. Eu não quero olhar essa placa. Hoje até é bom que hoje meteram uma letra lá no meio, né? Então não dá para ser mais 2015. Mas 2015 foi o pior ano da minha vida. Eu iniciei um ano separando, né? A minha primeira separação foi em 2015, janeiro de 2015. Depois perdi a minha tia, irmã da minha mãe, em fevereiro de 2015. Nossa Senhora. Na terça-feira de carnaval, nós estávamos sepultando a minha tia. Fevereiro, março, abril, maio, sepultei minha mãe. Passou de maio, agosto, 10 de agosto, sepultei minha avó, com 101 anos de idade, a mãe da minha mãe. Nossa. A mãe da minha mãe, sua a mãe tia, da minha mãe, irmã da sua mãe. Irmã da minha mãe. A minha avó sepultou 3 filhos sem saber que nenhum dos 3 tinha morrido, porque ela já estava acamada. Até 95 anos de idade, a minha avó tinha uma memória melhor do que a minha. Se eu ficasse uma semana sem ir na casa dela, quando eu chegava lá, ela perguntava: achei que você tinha esquecido que você tinha avó. Ela falava comigo desse jeito. A mãe da minha mãe. E aí, de 96 anos para frente, ela foi debilitando e foi para a cama. Com 101 anos ela morreu. Ela morreu no mesmo ano que eu perdi a minha mãe. Então eu perdi a minha tia, perdi a minha mãe, perdi a minha avó, iniciei o processo de minha separação. Foi um turbilhão de problemas no ano de 2015. Entendeu? Então eu falo que foi o pior ano da minha vida e eu dobro o joelho e agradeço a Deus porque Ele me fortaleceu para passar por todos esses obstáculos, para passar por todas essas lutas, todas essas dificuldades. Se não é o Deus que nós servimos, eu não teria conseguido superar. Porque no passado, só de você falar em eu perder a mãe, quando eu vi um amigo meu sepultando uma mãe, eu ficava desesperado. Eu assim, não, eu não consigo imaginar a minha vida sem a minha mãe. E foi tudo assim acontecendo, Marcelo, de uma forma... Vou te dar um exemplo. Minha mãe teve entubada, eu não vi a minha mãe entubada porque eu estava de dengue. Eu peguei uma dengue que eu fiquei 8 dias de cama. Quando eu melhorei, no dia 1º de maio, numa sexta-feira, eu tô assim, amanhã eu tô pronto para ir ver minha mãe. Já tinha 8 dias que eu não via minha mãe. E ela entubada. E ela ficou entubada nesse meio tempo, CTI e tal. E o pessoal só me dando notícia, e eu não podia ir. Quando foi no dia 2, no sábado, peguei meu carro, pus meu pai dentro, e estávamos indo para Belo Horizonte visitar minha mãe. Só eu e meu pai. Nós já estávamos passando aqui, Dr. Lúndio, para frente aqui um pouco. O telefone meu toca. Minha irmã, Elisângela. Ô Léo, o pessoal ligou do hospital agora aqui. Falou que quem for visitar a mamãe para levar a identidade dela. A hora que ela falou isso comigo, eu disse, mamãe partiu. Eu já era vereador. Já estava acostumado com alguns processos de sepultamento, de funerária da prefeitura e tal. Já sabia que usava-se uma identidade para preencher uma declaração de óbito, que não pode ter erro. Minha mãe já estava 22 dias internada. Para que a identidade para quê? Nessas alturas do campeonato. É. Eu só falei com a minha irmã assim no telefone. Eu falo que essa força, Marcelo,
veio de Deus mesmo, porque não tem cabimento. Eu dirigindo, perdendo uma pessoa que era o meu chão, o meu esteio. Eu só falei com ela assim, arruma que eu tô indo te buscar. Eu tava quase chegando aqui em Lagoa dos Mar, perto do Dona Benta ali. Ela falou, não vou, não vai sim. Aqui em Peleopoldo. Hã? A sua irmã morava Mora em Peleopoldo, na rua lá de casa, descendo pra Lagoa ali. Na rua da casa dos meus pais mesmo. Não, vai sim, tô chegando aí pra te buscar. Aí desliguei o telefone, meu pai, o que sua irmã queria? Não, pai, ela quer ir também, vamos virar aqui, eu vou buscar. Você tá ficando doido? Nós já estamos atrasados, meu pai, pressão alta, né? Não, pai, vamos buscar. Não, então vamos lá. Então vira aí, vamos lá. Aí virei o carro, voltei, eu sabia que eu não podia levar meu pai, né? Cheguei, parei o carro na casa dela, desci e falei, você tá preparada? Preparada pra quê, Léo? Mamãe já partiu, ela não tá mais entre nós. E nós não podemos levar papai comigo. Desse jeito, Marcelo, igual eu tô conversando com você aqui, eu conversei com minha irmã. Caraca, você teve essa força? Eu não sei te explicar. Se não for Deus, eu não sei. Falei com minha irmã desse jeito. Meu pai lá fora no carro gritando: vambora, nós estamos atrasados, nós vamos chegar lá, não vou conseguir entrar pra visitar, que ela já tava no CTI, então tinha horário. Aí, minha irmã, como é que nós vamos fazer? Ele deixa com ele, eu me trato. Fui lá fora, arruma aí. Fui lá fora, pai, só não vai poder ir mais não. Por que eu não vou? Porque minha mãe piorou. Os médicos querem conversar com a família. O quadro dela gravou. Sem eu saber nada, Marcelo. Falei isso com meu pai. Você tá brincando? Tô não, pai. Eu dou o senhor notícia quando eu chegar lá. Ele desceu. Ele tinha uma certa dificuldade de locomoção. Quanto tempo que eles tinham de casado nessa época? Uns 30 aninhos, será? Isso foi em 2015. Eles tinham 40... Nossa, velho. 41, 42 anos de casado, se eu não me engano. Né? Porque tipo assim, eu sou o filho mais velho. Hoje, por exemplo, se fosse hoje, eles teriam 52 anos de casado. Entendi. Entendeu? Então eles tinham 42 anos de casado. Eles estavam 42 anos de casado quando mamãe morreu. Aí... Se você quiser beber água, pode. E você pode olhar pra cá e pra ali. Tá? Bacana. Aí eu desci com ele, deixei lá dentro de casa. Minha irmã arrumou, pôs ela no carro e vazamos para Belo Horizonte. Quando nós chegamos no Luxemburgo, minha mãe estava no hospital Luxemburgo, a nossa entrada já estava liberada. Mais uma coisa. Não, você pode ir direto para a porta do CTI. Aí foi eu e minha irmã direto para a porta do CTI. E, infelizmente, paciência não é a minha virtude. Você já me conhece mais ou menos, né, Marcelo? Eu não sou um cara muito paciente, não. Eu sou muito pressão alta e sou muito das coisas para ontem. Tento ser muito pontual. Eu cheguei, já olhei no relógio, vi que o horário da visita já estava zerado. E tô lá esperando. Aí na mesma hora eu disse, gente, o horário da visita já zerou. Eu não vou conseguir entrar para ver minha mãe. Tem um tempão que nós estamos aqui fora esperando já, eu e minha irmã. Aí imediatamente a enfermeira saiu de onde é que estava, foi lá dentro e trouxe o médico. Aí o médico saiu, chegou cá fora. Você acha que você tinha uma pontinha de esperança lá no fundinho? Senão não é isso que eu tô pensando. A gente sempre tem, né, Marcelo? Sempre tem, mas às vezes a realidade fala mais alto. Aí o médico saiu. O que vocês são da Dona Iria? Eu tô assim, somos filhos. Eu sou filho, minha irmã, tal. Aí o médico respirou fundo. Pois é, infelizmente, às 13h30 de hoje, a Dona Iria teve uma hemorragia intensa e não resistiu. E ela veio a óbito. Aí bate aquela facada no peito, né? Aí não tem como você não segurar, você desaba um pouco. Mas eu tinha que lembrar que eu estava dirigindo, a minha irmã estava comigo. Eu passei a mão no telefone, liguei para a Mônica, que é uma grande amiga, uma profissional assim extraordinária da funerária Coração de Jesus. É uma pessoa que ela é assim diferenciada. Ela devo gratidão eterna ao carinho. A Mônica agilizou tudo, eu só participei para ela, que eu pago um convênio funerário com ela. Então, Mônica, infelizmente dessa vez estou te ligando com o coração sangrando, porque Deus acabou de recolher minha mãe. E eu preciso que você faça todo o processo para mim e tal. A Mônica, eu não tive dor de cabeça com nada. Né? Pus a minha irmã no carro. Eu não quis nem descer no necrotério para ver a minha mãe. O médico falou assim, olha, eu não te aconselho não. Você vai ficar um pouco assustado, você pode ficar um pouco com isso na cabeça durante o tempo. Porque ela não, tava e você carregar a última imagem da sua mãe essa? Não dava. Não rola, não. E aí a hora que a Mônica arrumou ela ficou muito, muito bem arrumadinha, muito bonita no caixão. Parecia que estava dormindo. E depois de dias num CTI, depois de estar entubada.
E minha mãe adorava verde. Ela gostava de verde. A Mônica pôs um vestido verde nela, lindo. Até a roupa, a Mônica, não, eu tenho um vestido para sua mãe. Você falou que ela gosta de verde, fica tranquilo. Então a mamãe foi muito bem cuidada durante todo o tratamento dela, durante todo... A gente tinha um xodó danado com ela. E eu fiquei feliz que um ano antes eles tinham viajado, tinha ido pra praia, ela mais meu pai, nunca tinham andado de avião, andaram, né? Nunca tinham ido os dois no mar, né? E foram. O meu cunhado, né, prestigiou eles com essa viagem. Eu casado com a minha irmã caçula, o Anderson, que é um amigo irmão. Eu falo que nem se eu viver 100 anos eu consigo retribuir a ele e a minhas irmãs o que fizeram, tanto para o meu pai quanto para minha mãe. Meu pai também foi uma luta. Eu perdi meu pai em 2020, minha terceira reeleição para vereador. Deus levou meu pai. 1 mês e 6 dias após a minha reeleição, eu fui reeleito no dia 15 de novembro, ou foi no dia 21 de dezembro, meu pai partiu. Depois de mais de um ano, 2 meses e 2 dias acamado, dependendo da gente para tudo. Né? A gente que dava banho, a gente trocava fralda, foi uma luta. Eu lembro dessa época. E a gente com o maior carinho com ele. Eu não fiz campanha política em 2020. Você comentou comigo. Né? Eu não fui numa reunião, eu não fui numa carreata, eu não participei. A minha caminhada política de 2015, Deus me deu a vitória pelo meu trabalho. As pessoas que me acompanhavam não me largaram e a minha votação subiu. 406 votos. E eu falo que meu pai esperou ver a minha vitória, vibrou com a minha vitória, mesmo acamado, tudo. E 1 mês e 6 dias depois, Deus veio e levou ele para perto da minha mãe. E a minha maior lembrança, sabe, a minha maior tristeza foi ver o desespero do meu pai. Por quê? Quando ele ficou sabendo? Porque minha mãe era uma formiguinha atômica. Minha mãe era o stay de todo mundo. Para minha avó, para nós e tal. Mamãe era aquela pessoa elétrica. Resolvia tudo para todo mundo. E meu pai já tinha passado por um procedimento cirúrgico de próstata com 59 anos. Depois teve umas outras debilitações. Aí depois rompeu o tendão de Aquiles. Enfim, meu pai era um cara mais... Ele esperava ele morrer primeiro. Ele nunca imaginava que ele perderia a mamãe. O Marcelo, quem estava no velório, parceiro, no dia que meu pai chegou lá, na hora que o corpo da minha mãe chegou, não teve quem não lembra da cena. Meu pai dava cada berro, cada grito, que por que minha mãe estava fazendo aquilo com ele, que ela não podia ir primeiro, que ele tinha que ir primeiro. E aquilo, quem estava à distância longe escutava, gritando, ele estava desesperado, ele ficou desesperado. E depois que a minha mãe partiu, acabou meu pai. Acabou a saúde dele, acabou ele... Ele pedia para morrer todo dia, que ele não tinha mais o que fazer aqui na Terra, que Deus levou o motivo que ele tinha para viver e tal. Então meu pai, a vida inteira, ele só reclamava, só sentia falta dela. Foram meses de luta com ele, para poder acalmar ele, para poder tranquilizar ele. Né? Até a minha irmã caçula, que é muito temente na fé hoje, os filhos dela todos servem na igreja. A minha irmã, nós tivemos que fazer tratamento com o psicólogo para poder ela saber que Deus é Deus. Se ele fez, ele é Deus. Se ele não fez, ele é Deus do mesmo jeito. Ele deu, ele tem o direito de tirar. Entendeu? Então, foi assim uma luta muito grande. Na época tinha um padre em Pedro Leopoldo, padre Edson, um excelente padre, um homem de Deus mesmo. Esse padre que conseguiu fazer um tratamento com a minha irmã e mostrar para ela o ciclo da vida, que são os filhos sepultarem os pais. Hoje nós temos tantos pais sepultando filhos, né, Marcelo? Com esse mundo ordinário das drogas que está aí fora, tanto jovem indo embora antes da hora. E o ciclo da vida, por mais que nos doa, será os filhos sepultarem os pais. Né? Você hoje tem 2 filhos. 3 filhos. Você não imagina você sepultando nenhum deles. De jeito. O ciclo da vida são eles sepultar você, são eles sepultarem a mãe dele, a sua esposa. E esse é o ciclo da vida normal. Eu já tive o círculo invertido, né, Marcelo? Já. Eu sepultei um neto, com 8 meses e 5 dias de nascido, que era meu primeiro neto, né, filho do meu único filho que eu tenho. Né, mas Deus já nos presenteou com outro agora. Então, esse é o Deus que nós servimos, ele sabe de todas as coisas. Sempre peço que na minha vida seja feita a vontade dele. E porque mesmo nós mesmo a gente não entendendo de imediato, a vontade dele será sempre boa, perfeita e agradável. E às vezes
não vai bater de encontro com a nossa vontade ou com o nosso tempo, né? O nosso tempo nós queremos tudo com estalar de dedo, né? E o Senhor tem o tempo dele, como fala na palavra em Eclesiastes capítulo 3, onde fala que o Senhor tem uma hora para tudo na nossa vida e é na hora dele que tudo acontece. Um ano para nós é um dia para ele. Então, e assim eu vou tocando a minha vida e tentando servir, tentando fazer o bem, enquanto ele me achar suficiente para ficar nesse mundo e nesse meio político também. E deve ser, se você quiser beber água aí, tá? Eu dou uma enrolada aqui. Eu fico imaginando, cara, que deve ser complicado demais, assim, um casamento de 42 anos. Você parar pra pensar, 42 anos, e aí de repente a pessoa vai. Deve ser um vazio tão grande, cara. Pai. E em 2019, 4 anos depois que minha mãe tinha partido, meu pai sofreu uma queda dentro de casa e fraturou o fêmur. E do dia 19 de outubro de 2019, desse dia pra frente, Marcelo, meu pai não andou mais. Do dia 19 de outubro de 2019, meu pai foi pra cama. E só saiu da cama pro caixão. Não andou mais. Por mais que nós fez a cirurgia do fêmur, colocou uma prótese na cabeça do fêmur, ele já tinha dificuldade de locomoção sem essa prótese, e essa prótese não conseguiu fazê-lo adaptar. Ele não andava, nem no andador, né? A gente dava a mão. Eu era o único que conseguia carregar ele sozinho, que meu pai era do meu tamanho. Então, aí dessa época pra cá, era da cama pra cadeira de banho, da cadeira de banho pro banheiro, do banheiro pra cadeira de banho pra cama. E aí ele começou a ter uma incontinência urinária, uma incontinência fecal. Então ele fazia xixi e cocô sem sentir. Às vezes eu tava dando banho, ele tava fazendo. Então e nós tivemos maior carinho. Punha na cama, óleo de girassol com hidratante, passava no... E papai ficou 1 ano e 2 meses e 2 dias na cama sem ferida. Então tanto eu quanto as minhas 2 irmãs, meus cunhados, tudo nos... assim, eu tenho gratidão pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado. No final a gente estava tendo que pôr comida na boca dele. Ele já não estava nem comendo sozinho mais. E é tanto que na hora que ele partiu, era 6h30 da manhã, minha irmã estava do lado da cama para dar ele café. Ele morreu na presença dela, ele partiu igual um passarinho. Minha irmã só pegou o telefone. Mas ele estava fraquinho? Como é que foi? Ele estava só acamado, mas estava muito bem alimentado, comia de tudo. Né? Mas então foi meio que assim, do nada? Do nada, ele descansou. Deus levou. Em 2020, meu pai teve 3 internações no Risoleta Neves. Uma das internações, ele ficou 17 dias. Eu ficava 3 noites, minha irmã 3 noites. Foi onde eu falei que eu não fiz campanha política. E nem me vitimizei. Ninguém sabe dessa história. Ninguém tem uma foto minha de rede social com meu pai no Risoleta Neves durante as 3 internações num ano político. Foi 2020. E a gente conversava muito, você nunca me contou isso. Você entendeu? Então, e nunca deixei de atender o povo, Marcelo. Eu lá no hospital com meu pai, resolvendo as coisas pros outros no telefone. Uhum. E teve uma pessoa que até começou a ser mal educada comigo, ela não sabia que eu estava cuidando do meu pai, ela não era da sabedoria dela. Aí quando eu falei, ela ficou toda sem graça, me pediu perdão, me pediu desculpa, né? Então eu não deixei de atender ninguém por estar cuidando do meu pai, entendeu? Fiz a minha parte de filho, porque a palavra do Senhor fala: honrai pai e mãe para que tenhas vida longa sobre a terra. Então o filho que sabe o significado dessa palavra, ele vai prosperar lá na frente, se ele cuidar do bem precioso, que são os pais, né? Porque a Bíblia fala que vai chegar uma hora que o homem unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne e dali constituirão a sua família. Uhum. E aí passa, hoje a sua família, a sua esposa e seus filhos. Uhum. Seu pai e sua mãe passam a ser parentes seu. Seus irmãos são parentes. A sua família é você, a sua esposa e os seus 3 filhos. Essa é a família do Marcelo, entendeu? Então, os filhos que cuidam do pai, cuidam da mãe, quanto muitos hoje não conseguem cuidar, às vezes acham mais fácil pôr no asilo. Várias pessoas perguntam: por que você não consegue? Não. Enquanto Deus permanecer comigo, nós vamos cuidar dele até o último dia. Ele tem filhos. Nós temos condições nós temos que deixar ir para um asilo pessoas que às vezes não têm essa estrutura, não conseguem cuidar, não conseguem, né, dar o amor, dar o carinho, né? Não sou de penalizar ninguém que leva, não. Às vezes realmente a família não tem essa condição, não tem essa disponibilidade. A minha irmã caçula, por exemplo, a Viviane,
ela abriu mão da vida dela, de trabalhar, para cuidar do meu pai. Ela vivia por conta dele 24 horas. Ela era a tutora dele. Ela que ia no banco, ela que recebia pagamento, ela que resolvia tudo. Ela chegou a dormir no chão de um quarto, ela largou a casa dela, que hoje eu moro, que eu pago aluguel para ela, eu moro na casa dela. Ela deixou a casa dela mobiliada, tudo bonitinho, para ir morar na casa do meu pai, para estar do lado dele, depois que a minha mãe morreu. Então ela cuidou dele. Eu trabalhava, minha outra irmã trabalhava. Então ela fez um papel assim que me faltam palavras para poder agradecer, para externar o tamanho da gratidão, né? E o meu cunhado a mesma coisa, ele se privou do conforto dele para ficar do lado dela, com os filhos. Eles têm um casal, né? E estavam lá. E depois o meu cunhado fez um crescente na casa, fez mais 2 quartos, um banheiro, para dar mais conforto, né? Para eles poderem estar morando lá, porque até então ficava todo mundo dentro de um quarto. Às vezes o meu cunhado dormia na cama com os meninos, minha irmã dormia num colchão no chão, ou vice-versa, entendeu? Então isso foi assim durante tempos, depois que a minha mãe morreu. Então porque meu pai não podia ficar em casa sozinho, porque ele tinha esse problema de locomoção. Às vezes eles precisavam de sair, eu que ficava lá com ele, e assim nós fomos um ajudando o outro. Então eu falo que uma estrutura familiar manda muito, né? Então ninguém escorou em ninguém. Todo mundo dividiu as tarefas, todo mundo deu a sua contribuição, todo mundo cuidou, até enquanto Deus permaneceu ele conosco. Então é muito, muito gratificante saber que eles partiram, mas partiram com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado que precisou ter durante a vida deles aqui, nós tivemos com eles. Seu pai... E isso é muito gratificante, pôr a cabeça no travesseiro toda noite e ter sossego, e dormir com essa consciência tranquila. Seu pai fazia o quê, Léo? Meu pai era motorista. Meu pai tinha 4ª série de grupo. Motorista de ônibus? Caminhão. Ele foi motorista de caminhão, foi motorista muitos anos, trabalhou na Transavante, né? Ele ficou na Transavante quase 30 anos. Meu pai aposentou novo, Marcelo, por invalidez. Problema sério de visão. Ah, é? Meu pai era 13 graus e meio numa vista e 14 na outra. Nossa Era um fundo de garrafa mesmo, o óculos dele, merda. entendeu? E o que ele sabia fazer era dirigir, era um excelente motorista, entendeu? E depois que aposentou, meu pai aposentou com um salário mínimo, né? Ele foi muito guerreiro, minha mãe depois aposentou também, então era 2 salários mínimos, era o dele e da minha mãe, que eles viviam praticamente, entendeu? Então o papai toda a vida foi muito, muito guerreiro, então eu orgulho muito, com toda a dificuldade que eles tiveram, criar a família da forma que eles criaram. Ô Léo, como é que foi essa infância aí, cara? A minha infância, cara... de zoeira? Muita você já zoeira. era um Leozão criança? Não, você acredita que não, versão cara? mini? Eu entrei na Cauê em 95. 1º de agosto de 95 eu entrei para Cimento Cauê. Hoje Intercemit, né? Onde eu fiquei 17 anos, 4 meses e 2 dias. Quase 18 anos de empresa. Saí depois de eleito vereador. Eleito em 2012. Iniciei o mandato em 2013 e me desliguei no 2º dia de mandato. Eu tomei posse no dia 1º de janeiro e me desliguei da empresa no dia 2 de janeiro. Para poder dedicar 100% à política. Falaram que eu era doido, que 4 anos passava rápido, que eu ia ficar desempregado. Estou até hoje na política. Então, é a missão que Deus tinha para mim. E não me arrependo de ter pedido para ser mandado embora. Eu saí da Cauê enjeitando vaga de supervisor. Entrei na Cauê, quando você perguntou, eu tinha 78 quilos. Ah, então você era Pesava, um Leozinho. Um Leozinho, 78 quilos. Só que toda a vida tinha sido acostumado com um serviço pesado. Trabalhava de servente pedreiro, trabalhei de vaqueiro. Nessa vida eu já fiz de tudo um pouco, Marcelo. Trabalhei de vaqueiro, trabalhei de açougueiro, trabalhei de boteco, trabalhei de posto de gasolina, trabalhei de servente pedreiro, trabalhei roçando pasto, plantando milho, feijão, mandioca, amendoim, tudo, de tudo um pouco. Graças a Deus nunca roubei, nunca matei, porque nunca precisei e nem hei de precisar, né? Mas já fiz de tudo um pouco. Aí quando eu entrei para Cauê, eu entrei para ser carregador, para carregar vagão, carregar caminhão, saco de cimento, 50 quilos. Entrei para um serviço braçal. Só que eu já estava cursando o 2º ano de contabilidade. Eu faltava 1 ano para formar em contabilidade. E pintou uma vaga no painel, para ser operador. E eu fiz o teste e passei. Então eu fiquei 4 dias no carregamento. A partir do 5º dia eu já fui ser operador de painel treinando.
E aí eu só fui crescendo dentro da empresa, o supervisor saía de férias, eu que tirava Operador férias. de painel faz o quê? Não sei. Só opera os equipamentos, você liga a balança, põe pra Mas rodar, é alimenta. sentadão? Sentadão. Ah. Sala com ar-condicionado, Aí na frente do pronto. computador, sentado, trabalha limpinho. Então eu não queimava caloria. Aí eu saí numa bicicleta, eu ia trabalhar de bicicleta, pedalando. Já passei a receber um salário melhor, comprei uma moto. Quis nem saber da bicicleta, dei bicicleta pra minha irmã. Aí eu já comecei a pegar uma carninha. Como eu era muito magro, comecei a pegar um corpo, achei bonito, né? Pô, tô ficando forte, né? Forte nada, tô ficando gordo mesmo. E aí, meu amigo, depois que eu passei dos 3 dígitos, é igual o carro ladeira abaixo sem freio. Faz 110, 120, 130, 140. E voltar atrás não volta, não. Cheguei a 152 quilos. Cheguei a pesar 152 quilos. Cheguei a estar tomando 12 comprimidos por dia para cuidar da saúde. E hoje, graças a Deus, eu falo que tem um ano... Abril, maio, junho, julho. Vai fazer 1 ano e 3 meses que eu nasci de novo. E tem meu dedo aí. Tem... Você me ligou. Várias... porque eu era muito reativo. Tinha medo, né? A essa cirurgia. Eu tinha medo. A palavra correta é essa aí, medo. Eu tinha medo. Eu morria de medo dessa cirurgia. Eu falava pra todo mundo que eu ia morrer com o estômago que Deus me deu. Entendeu? E eu ainda brincava mais. Que eu queria dar trabalho para meus amigos me descer na sepultura quando eu morresse. Que eles iam fazer careta para segurar o caixão. Até isso eu falava. Os caras terminam mais morto que o morto. Até isso eu brincava, entendeu? Mas hoje foi uma das decisões que eu entrei num propósito com Deus, conversei com você, conversei com outras pessoas que tinham feito e vi que ou eu faria ou eu morria novo. Estava seguindo a longos passos, né, para poder sofrer um infarto. Eu cheguei a fazer 2 cateterismos, no último deu 70% de artéria obstruída. Nossa senhora. Então aí ou você faz ou você morre. E hoje eu tenho outra qualidade de vida, eu faço academia, eu corro na esteira, devo voltar a jogar bola agora, todo domingo de manhã no Campo Leopoldo, tô querendo voltar, depois de mais de 12 anos sem pôr o pé numa bola para jogar bola, tô querendo voltar a queimar uma caloriazinha de domingo de manhã, entendeu? Então hoje Deus me proporcionou outra qualidade de vida. Então isso tem sido assim, muito gratificante. Consegui convencer a minha irmã, que também tinha pânico, não aceitava nem falar com ela. Ah, é? A minha irmã, a esposa do Vanderlúcio, que acho que você não conhece meu cunhado não, né? Não. A minha irmã do meio. A sua irmã eu conheço. A Elisângela, ela trabalha hoje no Paranaíba, ela também tinha pânico. Ela brigava com a gente, só da gente falar com ela em fazer a cirurgia. E ela fez, né? Já vai para 2 meses que ela operou dia 21. Tá na fase difícil ainda. Dia 21 de maio que ela operou. Você acredita, ela não sabe o que é fase, ela não passou por nada do que nós passamos. É mesmo? Eu falei para ela assim, os 3 primeiros dias são os piores dias. Ela não teve nada, ela não sentiu nada, ela já tá alimentando tranquila, ela tá melhor do que eu. Que isso? Ela ficou, a reação dela, ela só teve agora esses dias uma queda de potássio. E ela tá tomando um remédio pro potássio, para poder subir o potássio, que tá fazendo ela ficar enjoada. Então ela não tá conseguindo ela não tá conseguindo sentir nem o cheiro de comida. Coisas que eu não tive. Nem acredito que você também não teve. Não. Mas eu brinquei com ela que ela, até isso você tinha que puxar do meu pai, que o papai também, quando ele fez uma cirurgia de próstata a primeira vez, ele teve queda de potássio. E a queda de potássio ocasiona um tanto de outras coisas. Mas tirando disso, ela já está tomando medicamento, a doutora Roberta, endocrinologista, passou para ela o medicamento para poder subir o potássio dela. Em breve ela está 100%, mas está alimentando bem, já perdeu acho que mais de 10 quilos, né? Vai fazer 2 meses que ela perdeu, dia 21 agora faz 2 meses que ela fez a cirurgia. E ela também era outra situação muito delicada, situação cardíaca, hipertensa, pré-diabética, né? Então era outra também que se não ela cansava conversando. Uhum. Usa CPAP, porque a apneia dela também foi severa, igual foi a minha 75 paradas respiratórias por 1 hora de sono. A cada 1 hora de sono eu parava de respirar 75 vezes. Eu não dormia. Eu acordava cansado, com dor de cabeça. Hoje, deito e apago. Entendeu? Então é outra qualidade de vida. Aqui, você começou a falar de sua infância. Como é que foi? Foi uma infância maneirinha? Mas aí você me falou que você fez tanta coisa que você deve ter começado a trabalhar... Com 10 anos. 10 anos? Com 10 anos de idade eu já trabalhava de jardineiro. Com 13 anos, aí ó. Com 13 anos, parte da minha mão foi embora. Como é que foi esse negócio aí? Acidente de máquina de fazenda. Tava passando milho para dar porco, tava repassando. Aí resolvi engordar os porcos mais, aí foi um bocadinho de carne no meio do farelo. Nossa senhora. Isso aqui moeu e foi tudo embora. Quanto? 13 anos? 13 anos de idade aí.
Nossa. As bicho. primeiras juntas foram embora. Isso eu trabalhava Foi no aqui, Maria né? Cândida. Foi aqui, né? Isso, cortou as primeiras juntas aqui. Ó. A primeira junta Nossa aqui foi embora. senhora, velho. Eu não vou falar com você uma coisa, Marcelo. Doeu de com força, não foi só no dia, não. Foi 8 dias depois. Eu andava pra casa fora com a mão pra cima pra poder aliviar um pouco da dor. Todo mundo dormindo e eu andando pra casa fora com a mão pra cima, porque se eu baixasse a mão parecia que tinha 3 coração batendo na ponta dos dedos. Nossa, velho. Entendeu? Então, a minha infância foi trabalhando. Eu comecei a trabalhar muito novo. Só de pensar. Comecei a trabalhar muito novo. Sempre ajudei meus pais. Eu chegava com o meu pagamento, entregava pro meu pai, pra minha mãe, pra poder ajudar dentro de casa. Tive uma infância muito sadia. Mas na você não época teve nem nossa não tempo. tinha isso aqui pra poder estragar a mente de ninguém, entendeu? Então você jogava bolinha de gude, você jogar brincava de bola, queimada, de roubar papagaio. bandeira, de jogar bola no meio da rua, arrancava a cabeça do dedão. Ou seja, soltar papagaio, carrinho de rolimã. Essas eram as nossas brincadeiras da infância. Essa foi a minha infância. Arrumava um pneu, adorava andar pra rua com um pneu, rondando um pneu de carro, de moto, entendeu? E aquilo ali era a brincadeira do nosso dia a dia, da minha infância. E comecei a trabalhar novo. Eu estava com 20 para 21 anos quando eu entrei na Cauê em 95. Acho que eu ia fazer 21 anos, se eu não me engano. Eu tinha feito 21 anos, se eu não me engano. Acho que eu tinha feito 21 anos, porque foi em 95. Eu tinha feito 21 anos em 95. Foi em agosto. Estava caminhando para 22 anos. Porque eu sou de 74. Né? Então, e aí fui pai com 23 anos, casei com 24, entendeu? Então a minha infância foi isso aí, uma infância tranquila. Hoje sou formado em contabilidade, como eu disse, e faço gestão pública. Você está fazendo gestão pública? Estou fazendo gestão pública. Aqui, a gente vai chegar nesse assunto que você falou do seu filho. Eu sempre observei que você tem uma paixão pelo seu filho. Dou minha vida por ele, se for preciso. Se você chegar aqui hoje e falar assim comigo, pro seu filho continuar vivo, você tem que morrer, assim, então pode preparar o caixão. Meu filho, ele é uma das maiores razões da minha vida nesse mundo hoje. É o único filho que eu tenho. Eu costumo sempre brincar por ele, eu mato e morro. Uhum. Tento fazer dele um homem na vida. Passei para ele um pouco da minha experiência de vida, um pouco da minha educação, né? Porque o livre-arbítrio é dele, o direito de escolha é dele. É um rapaz guerreiro, já sofreu a dor de sepultar um filho, e graças a Deus me orgulho muito do filho que eu tenho hoje. Pois é um cara cara trabalhador, é um cara guerreiro. Como é que foi esse negócio, Leozão? Porque eu lembro que seu netinho nasceu e você postava, eu via no status, eu via nas redes sociais, e de repente um dia eu abro e vejo a postagem sua do luto. E eu assustei, eu te liguei na época, assim, o que aconteceu e tal. Ele nasceu com um probleminha, ele não era uma criança normal, né? Ele tinha uns problemas, e a coordenação motora dele era toda molinha ali, a cabecinha dele, você vê, ele com 8 meses você não sentava ele no braço. E aí ele, às vezes mamando, ele faltava ar, ele começava a ruxear com falta de ar, e tudo era reflexo da doença, porque ela era no cérebro e ela não tinha cura, entendeu? Então, com isso, ele morreu dormindo, ele teve uma morte súbita dormindo. Nossa, entendeu? Cara. Então foi um susto muito grande na hora que o meu filho me ligou, desesperado. Ele estava morando na Andiara na época. E aí a gente deu todo o suporte. É uma perda, assim, eu não desejo para ninguém. Ver o ciclo da vida invertendo é muito, muito ruim. Eu já fui num velório de criança, é um dos velórios mais impactantes que tem. Você imagina na hora do sepultamento, ele ficou na sepultura dos meus pais. Ele foi enterrado com meu pai e com minha mãe, com os bisavós dele. Eu que peguei o caixão branquinho, pus o caixão no braço, e eu que levei, entreguei pro coveiro, e o coveiro desceu na sepultura dos meus pais. Então, sabe assim, é uma cena que... A hora que eu cheguei no necrotério, né, dentro do PA Central, ele deitado lá tava aguardando a funerária para poder pegar o corpo, para poder ir preparar. É uma cena assim, sabe, muito, muito dolorosa. A palavra correta é essa. E aí, hoje eu sou muito apegado com meu filho, sou muito agarrado com ele. A gente conversa todo dia, me manda mensagem. Eu tenho uma lista de transmissão que eu mando 1 Minuto com Deus para 72 pessoas. Ele recebe todo dia. Todo dia eu mando para ele. Então eu acho que o que fortalece a gente eu falo que é a nossa fé, que é o Deus que nós servimos. Porque sem ele, parceiro, tudo se tornaria bem mais difícil. Porque
passar por todas essas perdas que eu tive nos últimos anos, se a gente não é temente a ele, não tem uma fé no coração, a gente não vence, não. Ô, Léo, me conta uma coisa aqui. Como que surgiu a ideia? Como é que foi? Você cismou de ser vereador? Como é que foi isso aí? Interessante a sua pergunta, gostei dela. A culpa é do meu cunhado, Anderson Adriano Ribeiro Diniz. Ele é o grande culpado por hoje eu estar sentado na cadeira de vice-prefeito. O Anderson ficou no meu pé, isso em 2006 para 2007. Você tem que vir para vereador, todo mundo gosta de você. Você era líder de sala, era líder de colegiado, mexe com time, é técnico, todo lugar você tem liderança. Dentro da Cauê todo mundo gosta de você. O seu aniversário, você não convida ninguém, sua casa enche. Você tem que lançar seu nome para vereador. Você não precisa ganhar a primeira vez, não. Isso é meu cunhado falando comigo desse jeito, com essas palavras. Se você tiver 300 votos na primeira vez, nós sabemos que você tem grande potencial de ser eleito na segunda. Então lança seu nome, você não tem nada a perder. Ficou por aí. Eu detestava política, Marcelo. Detestava, não discutia política com ninguém. E aí, quando foi em 2008, eu resolvi aceitar o desafio. E procurei Juca da farmácia e falei para ele que eu queria ser candidato, mas que eu queria ir pelo PMDB na época. Só que aí eu era marinheiro de primeira viagem, nunca tinha sido candidato. O Juca passou para Célio Sena. E Célio Sena me filiou, se eu não me engano, no PT do B. Nem se eu tivesse 1000 votos eu tinha ganhado na época. E aí eu fiquei muito triste, né? Concorri e tal. Não fui eleito em 2008, mas tive 416 votos pela primeira vez que o meu nome estava em apreciação, sem fazer campanha, porque eu trabalhava dentro da Cauê no horário administrativo, de 7 às 17, de segunda a sexta. E às vezes tinha sábado que eles me buscavam para fazer hora extra. Então eu não tive tempo de fazer campanha política em 2008. E fui apoiando Tadeu e Sálvio. Tadeu para prefeito, Sálvio de vice, na época. Que perderam a reeleição para Marcelo Gonçalves. Marcelo foi a reeleição dele em 2008 e ganhou, né, em cima de Tadeu e professor Sálvio. E aí ali o meu nome foi lançado na política. Não fui eleito, mas o meu telefone, Marcelo, nos próximos 4 anos, todo mundo me mandava mensagem. Leozão, você foi candidato, não falou nada com a gente? Nós não ficamos sabendo que você era candidato. E assim eles me cobraram durante 4 anos. Quando entrou o ano de 2012, todo mundo, você vai ser candidato, né? Dessa vez você está candidato de novo, né? Você vai pôr seu nome de novo, né? E aí eu coloquei o meu nome, já pelo PMDB, que depois passou a ser MDB. Uhum. Filiei no partido que eu queria. Célio Sena é um companheiro, é um grande amigo. Me pediu desculpa na época, em 2008, por ter me filiado num partido que eu não teria tanta expressão, mesmo se eu tivesse sido bem votado. E aí eu saí de 416 votos de 2008 para 1.403 votos em 2012, sendo o segundo do partido mais bem votado, perdendo para o nosso amigo Salim, que foi o vereador mais bem votado do ano, na época, né, em 2012, com 1.952 votos, e o terceiro no geral, porque eu perdi para o meu amigo e irmão Myron César por 6 votos. Eu tive 1.403 e o Myron teve 1.409. E aí, daí para frente, 2016, fui o número 1 da cidade, o único vereador com mais de 1.000 votos, o vereador mais bem votado, concorri com 2 médicos, né, grande amigo, saudoso, João Indiano, e o Dr. Marcos Marinho, que também foram eleitos, mas ficou com a votação abaixo de 1.000 votos. E em 2020, aumentei 406 votos a mais, vim para 1.538 votos, de novo, pela segunda vez consecutiva, o vereador mais bem votado da cidade. E com um slogan de ser o vereador da saúde. Né? Hoje eu tinha uma pasta que eu sempre abracei, foi a saúde, foi a dependência química. Temos parceria hoje com a comunidade terapêutica Fazenda Renascer, na qual eu deixo aqui a minha gratidão ao coordenador de lá, o grande amigo Billy, faz um trabalho bacana na Fazenda com todos. Em nome dele, eu agradeço todos que representam essa instituição séria, que ajuda a cuidar de vidas que querem sair desse mundo ordinário, que é o mundo das drogas. E assim, estou eu aí hoje, sendo o vice-prefeito mais bem votado da história da cidade. De todas as votações anteriores, nunca se teve um prefeito e um vice-prefeito com a votação que nós tivemos e com a diferença de voto do segundo lugar. Entendeu? Então é assim, é uma gratidão eterna a Deus por essa missão colocada em minhas mãos, primeiramente por ele e depois pelas pessoas que a mim confiaram seu voto. Para mim, Léo, essa mistura é uma mistura óbvia.
que você pega o Emiliano, que é um administrador, né? Ele tem um jeito mais empresarial, e tem o Leozão, que isso é na minha cabeça, pode não ser isso, é mais povão. É uma mistura perfeita. Como é que foi esse negócio? Porque você me falou, você me deu uma informação que eu não conhecia. Outubro de 2023. É onde começou as negociações. Por que onde Porque nós começou? tivemos uma conversa, não sei se você lembra, lá para junho de 2024. Eu te liguei, você lembra? Isso, lembro. Lembra? O que acontece, Marcelo? Em 2023... Ou pouco antes. O Emiliano... Eu tive uma conversa muito sadia com o Emiliano logo após a minha reeleição em 2020. Uhum. Em dezembro, se eu não me engano, final de novembro, início de dezembro, o Emiliano me convidou para ir no escritório dele na MGS para me parabenizar. Primeiro ele tinha me ligado e tal, me parabenizou pela minha reeleição. E aí eu fui lá, conversei com ele mais de 1 hora no escritório dele, né? Parabenizei ele por ter colocado o nome dele em apreciação, pelos 7.194 votos que ele teve. E foi uma conversa muito sadia. Isso em 2020. Você decora os números todos, né, Só que daí pra lá... Você decorou todas as votações suas, do Emiliano que ele não ganhou. Tá doido. E agora 25.010, né? Que não tem como errar, né? Então, eu falo que aí o Emiliano passou a me acompanhar. E eu agradeço a Deus pela confiança que o Emiliano teve na minha pessoa, porque ele não desistiu de mim. Uhum. O Emiliano, sempre que ele tinha oportunidade, eu recebia de pessoas que falavam assim: o Emiliano esteve aqui, deixa um abraço pra você. E no ano de 2024, no ano de 2023, em setembro de 2023, para ser mais exato, o Emiliano me mandou uma mensagem querendo conversar comigo. Se poderia agendar uma conversa comigo, e eu fui bem reto com o Emiliano, falei com ele que não tinha conversa, com todo respeito, com toda educação. Mandei para ele um áudio de quase 4 minutos, parabenizando ele por estar colocando o nome dele em apreciação, desejando ele boa sorte, mas que eu caminharia com o meu grupo que eu estava, que eu não queria nem bater papo com ele não, que eu não ia gerar expectativa falsa nele. Essas foram as minhas palavras para ele. E aí, ele não desistiu. Eu continuei o meu trabalho, continuei a minha caminhada. Eu falava que tinha 2 nomes na cidade que eu aceitaria pôr o meu nome para vice. Um era o nome do Emiliano e o outro era o nome do Ângelo Tadeu. Eu falava para todo mundo que eram os únicos 2 nomes que eu aceitaria colocar o meu nome em apreciação, né, para vir de vice-prefeito. Tirando disso que eu era candidato a vereador mesmo. Só que aí eu fui vender o meu terreno. Eu tenho um terreno que é herança da minha mãe e eu fui oferecer ele para os ganhadores da Mega Sena em Pedro Leopoldo, que era o pastor Arnaldo e o pastor André. Uhum. E o Alex da farmácia foi o intermediador dessa reunião. E eu marquei uma reunião em Lagoa Santa para levar e oferecer o meu terreno para eles, se eles queriam comprar, para fazer investimento. E o terreno é na região norte, são quase 1.000 metros de área. E aí fui no escritório deles, lá no centro de Lagoa Santa. E quando eu cheguei lá, né, ofereci o terreno e tal, mostrei o registro, bacaninha, foi uma conversa muito sadia. Né, o pastor Arnaldo numa ponta da mesa, o pastor André na outra ponta, e eu já conhecia eles, já tínhamos sido candidatos juntos, já tínhamos apoiado o mesmo grupo juntos. E aí o pastor André vira para mim e fala para mim assim: Leozão, e a política? Ano que vem tem política, né? Tô assim, tem, pastor, ano que vem tem política. E você? Tô assim, eu venho para vereador mesmo, vou pro meu 4º mandato de vereador, se assim Deus me permitir. Mas você não pretende mudar, subir um degrau, ir pro executivo? Não, eu acho que não tá na hora, não. Vou apoiar a Tadeu, a Ana Paula, vou apoiar a Heloísa. Vou continuar no grupo político que eu tô mesmo. Mas você sabe que o seu nome tá sendo muito bem cotado para vice-prefeito, né, na cidade. Eu disse, não tô sabendo não, pastor. Não, o seu nome é um nome muito bem cotado aí para vice-prefeito na cidade. Né, nós queremos caminhar na política de Pedro Leopoldo. E o seu nome tem sido um nome muito bem falado, principalmente ao lado do Emiliano. Então, não, pastor, não tem chance não. Vou continuar onde é que eu tô mesmo. Não tem chance de eu ir pro lado do Emiliano, não. Vou continuar no grupo político que eu tô mesmo. E não dei entrada. Aí eu falei que o Emiliano tinha tentado falar comigo e tal, e que eu tinha falado com ele que eu ia continuar onde que eu tava. E eu cheguei e levei todas essas informações pro meu grupo político. Né, que o meu nome estava sendo cogitado e tal, mas que eu queria ser prefeito um dia pelo grupo político que eu estava. E falei isso tudo para eles. Deixei bem claro.
bem transparente com o meu grupo ali, fui bem fiel. Uhum. E aí, isso nós estávamos em setembro. Passou o final de setembro, início de outubro, teve uma reunião do grupo político que eu estava, onde o meu nome foi levado para ser apreciado como um possível candidato a vice-prefeito. E aí falaram que não precisava de mim, que a região norte já era deles. Aí isso me machucou, sabe, Marcelo? Isso fere o ego da gente, né? Por exemplo, pô, peraí. Eu sou o cara mais votado, ele vem falar isso. Eu sou o cara que tá no grupo político ajudando a eleger vereadores, levando voto para fazer legenda e eleger vereadores. É. Eu sou o cara que defende um e dentro a gestão. E aí agora, quer dizer que eu não preciso de mim, o que eu tô fazendo aqui? Deixa eu ir para onde precisa, né? Uhum. E aí foi onde eu peguei o meu telefone, liguei pro pastor André e falei para ele assim, pastor, o senhor tá me devendo uma resposta do terreno, se vocês vão ou não ter interesse, e aquele outro assunto político, eu gostaria que nós pudéssemos conversar. E aí foi onde eu fui conversar com ele, e aí nasceu todo o diálogo, toda a conversa, né, com o grande amigo que a vida me deu hoje, que é o Emiliano, nosso prefeito. E aí tô aqui hoje, como vice-prefeito ao lado dele, um grupo que me valorizou, um grupo que tinha tudo para me julgar os pés, que eu era um cara da oposição, Uhum. um grupo inteligente, um grupo que tem mostrado que quer uma Pedro Leopoldo melhor não só para uns, mas para todos, e que eu hoje me orgulho muito de ter repensado a minha vida, de ter invertido a minha rota, mudado a minha rota, e ter levado a minha confiança, o meu apoio, né, o meu trabalho para um grupo que quer realmente uma cidade melhor para todos nós, e vamos fazer sim uma cidade melhor para todos nós nesses próximos 4 anos. Hoje 3 anos e meio, nos próximos 3 anos e meio vamos tentar construir uma Pedro Leopoldo diferente, uma Pedro Leopoldo que volte a ter o respeito que já teve no passado na parte empresarial, onde tivemos a Ciminas, tivemos que hoje é a CSN, a Cimento Cauê que não ficou, que foi embora na gestão de Marião por um acordo bobo, né? Teve a chance de ter a Heineken. Heineken. Teve a chance de ter a Heineken, deixamos a Heineken embora. Então hoje temos a chance aí de ter uma loja elétrica, de ter uma destilaria aí, Lamas, que já está meio caminho andado. Uma loja elétrica que vai gerar em média aí uns 400 empregos diretos, fora os indiretos. Entendeu? Então e entre outros crescimentos aí com o distrito industrial de aproximadamente 2 milhões de metros quadrados, que vai ter condições de trazer grandes empresas, gerar emprego e renda para a nossa população, que hoje a rodoviária lota de manhã cedo para as pessoas irem trabalhar fora do município. E o ideal é a turma ficar aqui, né? O ideal é nós fazermos o nosso dinheiro girar aqui entre nós mesmos, que isso aí vai ajudar na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura. E o Emiliano tem essa visão, ele tem esse diferencial. E é um cara que tem honra. E hoje, Marcelo, no ser humano que tem honra, está em extinção. O cara te usa até ele conseguir o objetivo dele. Depois que ele conseguiu, você passa a ser uma carta fora do baralho e ele preocupa dali para frente. Você quer conhecer o ser humano? Dê poder a ele. E aí você vai saber quem que é aquele ser humano. Se ele realmente vai ter palavra, se ele realmente vai honrar, né, o compromisso assumido com você antes dele alcançar o objetivo dele. Ou se depois que ele alcançou, você vai passar a ser simplesmente uma massa de manobra, né? A grosso modo falando. Uhum. Ô, Léo, caminhando pro final, porque já tem 1 hora, mais de 1 hora que a gente tá conversando aqui. Não parece, porque o papo comigo é tão agradável que não parece que passou rápido, 1 hora, né? Porque eu sou... Volto a frisar, deixo aqui o meu agradecimento, me sinto muito honrado pelo convite. Você é um cara que eu toda a vida admirei, não canso de te elogiar, o seu profissionalismo é algo indiscutível, não tô aqui puxando saco, você não precisa. Mas é a sua competência. Tive a honra de trabalhar com você dentro da Câmara como vereador e ser recepcionado pela sua pessoa nos vídeos que fazíamos no município. E muitos vereadores, vou me privar de citar nomes, às vezes não tinham a desenvoltura em frente às câmaras como se gostaria que tivesse. E você acabava brilhantando, né, o vídeo daquele vereador com a sua desenvoltura como repórter. E isso ali enriquecia a matéria que o vereador estava tentando lutar pela comunidade, pelo povo que nele confiou o voto. Então isso é muito gratificante de ver a sua facilidade de interagir com as matérias que vão trabalhar para os vereadores junto aos seus eleitores. Então, parabéns,
Continue sendo essa pessoa que você é. Defeito é ser atleticano, né, gente? Na Não vida fala nada é isso, perfeito, né? Eu escondo esse negócio publicamente, eu não falo. A vida é ser atleticano, mas a gente respeita, né? Na vida nada é perfeito, todo mundo tem um defeito. E esse é o defeito dele. Eu vou fazer esse corte, eu vou colocar nas minhas redes sociais. Elogio do Leozão, rapaz. Ô, Léo, mas deixa eu te falar, só pra gente finalizar aqui. Quando acabar isso aqui pra você, não tô dizendo isso aqui, tô dizendo, como você disse, quando Deus te recolher, qual o Leozão que você quer deixar pro mundo aí? Como que você quer ser lembrado? De um cara que cuidou do povo. Eu falo que eu trabalho para deixar esse legado. Porque a política em si, Marcelos, ela tem deixado muito a desejar. Os nossos representantes, às vezes, têm sugado muito do povo. E quem paga nós é o povo. Nós somos hoje, como político, funcionário do povo. A palavra fala ser um representante. Você se direciona à urna para poder dar para mim a sua confiança, para me representar você. Então, o que eu quero deixar de legado, quando chegar a minha hora, é de realmente ter sido um político que honra o povo, que realmente preocupa com o povo, que realmente representa o povo. Então eu quero que o meu filho, aonde ele chegar, quando eu não estiver mais aqui, esse menino é filho do Leozão. Foi um político diferenciado, foi uma pessoa que cuidou do povo, que preocupou com o povo, que tinha empatia, que sabia o que era representar a gente. Então eu trabalho a minha vida para isso, para me deixar saudade. Porque é muito triste, Marcelo, chegar num lugar e a pessoa falar assim, não, fulano morreu tarde. Não tem nada a agradecer por ele. Não. Construa a sua vida que você deixe saudades. Porque a única certeza que todos nós temos e carregamos conosco é que um dia nós vamos partir. Todo dia que você deita na sua cama, na sua casa, você deita com vários planos na sua cabeça. Amanhã eu vou fazer isso, semana que vem eu vou fazer isso, mês que vem eu vou fazer isso, ano que vem quero fazer essa viagem com a minha esposa e meus filhos. Mas, parceiro, você deitou na sua cama. É como se nós chegássemos ali naquele apagador e apagasse essa luz. Desliguei o Marcelos. Amanhã cedo, Marcelo, só Deus sabe se ele vai ligar essa luz de novo. Se você vai ter mais um sopro de vida, se você vai abrir os olhos, e se os seus planos são os planos dele. Se você vai ter condições de dar sequência neles. Se os seus compromissos assumidos para o mês que vem, para a semana que vem, para o dia seguinte, se ele vai te permitir cumpri-los. Então você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Aí eu sempre falo para os meus amigos, viva o hoje, viva o agora, intensamente. Não deixa para você fazer amanhã o que você pode fazer hoje, não, porque você não sabe se o amanhã chega. Então, por onde você passar, construa com dignidade o seu caminho, que você vai deixar saudades. Todo mundo que lembrar de você vai lembrar que você era um cara verdadeiro, que você não era um cara falso, que você não era um cara cínico, que você não era um cara hipócrita, que você não usava o ser humano para fazer ele de degrau, para poder chegar num objetivo seu, olhando para o seu próprio umbigo. Então é isso que eu prego para o meu filho, é isso que eu prego no meu dia a dia. Vou agradar a todos, Marcelo? Vou não, parceiro, porque nem Jesus Cristo agradou. Jesus Cristo fez o que fez e na hora do julgamento libertaram Barrabás e condenaram Jesus Cristo, que não tinha nenhuma condenação. Então isso chama-se ingratidão e isso é impregnado na carne do ser humano. Então não espere a sua recompensa vir de comedor de arroz com feijão igual você não. A sua recompensa ela vai vir sempre lá de cima. Trabalhe sabendo que você está honrando o Deus que você serve, porque a sua recompensa ela será sempre correta. Ele jamais vai te deixar faltar o que você precisa. Então, nas minhas maiores dificuldades, nas minhas maiores lutas, tem uma coisa que eu não falei aqui, mas eu vou falar porque Deus incomodou para falar. Eu sou um cara que já pensou no autoextermínio. Nós estamos chegando aí no Setembro Amarelo, onde várias pessoas suicidam. Quando foi isso? Eu não era político. Eu trabalhava na Cauê, eu me via subindo em cima do silo mais alto e pulando de lá. Então, quando eu vejo falar que uma pessoa suicidou... Mas por quê, Léo? Por conta de dívida. Eu cheguei a fazer uma bola de neve com dívidas. E eu achava que eu morrendo, eu ia pegar um seguro da empresa, minha esposa ia poder pagar minhas dívidas e eu ia morrer com o nome limpo. Simplesmente por isso. Ou seja, eu era bem fraco de espírito. Eu não tinha hoje a espiritualidade e eu não andava tanto na presença de Deus como eu ando hoje. Então, quando eu vejo falar que uma pessoa suicidou, eu sei o que passou na cabeça dela. Às vezes a pessoa julga, né? Ah, você tá doido, isso é foda. Não, gente, eu sei o que passou na cabeça de uma pessoa que pensou num suicídio. Mas você pensou serinho assim? Pensei serinho. Eu sentia, Marcelo, o inimigo falando de um lado, vai, faz, é isso mesmo. E Deus falando do outro, porque eram as orações da minha mãe, porque não eram nem as minhas orações.
Eu não poderia falar com você que eram as minhas orações que estavam me salvando, não. Eram as orações de quem me amava. Estavam orando a Deus pela minha vida. E essas orações é que me fortaleceram. Porque eu não era um cara de igreja. Se você falasse comigo em rezar um texto, coisa que eu rezo todo dia, hoje, eu não saio de casa sem rezar o meu texto e sem fazer as minhas orações bíblicas, que são 3 passagens bíblicas que eu rezo todo dia. Eclesiastes 3, o Salmo 90, que é o Salmo da Confiança, e o Efésios 6, que fala da armadura de Deus. Essas 3 passagens bíblicas eu rezo todo dia. E eu não era assim. Se eu ia rezar um texto na casa de um familiar, eu queria chegar no 4º mistério, para já estar terminando. Se eu ia à missa, eu queria que a missa acabasse rápido. Se ela passasse de 1 hora, eu já não aguentava ficar dentro da igreja mais. Isso eu estou te sendo sincero. Então eu não tinha a espiritualidade que eu tenho hoje. Então quando eu vejo as pessoas falarem em suicídio, eu preocupo muito em tentar ajudar, em tentar conversar. Observa, eu perdi amigos. Né? Eu perdi amigos, Marcelo, que você não sabia que ele estava triste. Pensa naquele cara que era alto astral, que estava perto de você o tempo inteiro, rindo, caçoando, brincando. Era um atleticano, trabalhava comigo na Cauê. Então era gente boa demais. O cara, eu era o único atleticano que eu tinha prazer de ver o Cruzeiro perder para poder me zoar. Pra você ver o nível que o cara era. Era um cara diferenciado. Mas e por dentro ele tava sofrendo. E ele suicidou. Ninguém imaginava que ele tinha problema na vida. Uhum. Ele colocava todo mundo perto dele alegre. O dia que esse cara suicidou, Marcelo, eu chorei dias. Quando eu lembrava dele, eu chorava. Entendeu? Então, eu sou uma pessoa que também já teve muitos problemas, muitas dificuldades na vida. E esse testemunho que eu tô dando aqui, né, os microfones desse podcast, eu dei dentro da igreja. Porque a gente tem que honrar o Deus que a gente serve. Porque é Ele que te resgata. É Ele que te mantém vivo. É Ele que te sustenta nesse mundo. Então, o inimigo ele vai estar aí rondando, esperando uma brecha para ele poder levar uma alma pro lado dele. Deixa aqui um conselho. Quem nunca assistiu, assista. Oficina do Diabo. Senta você, sua esposa. Senta você e sua esposa lá. Isso é filme? É filme. Tá no Brasil Paralelo. Oficina do Diabo. Senta e assista. É um filme brasileiro. Assista esse filme que você vai entender o que eu tô te falando. Você vai ver como é que o inimigo usa as pessoas para levar elas ao autoextermínio. Mas e é importante dar um testemunho desse, sobretudo nesse momento de vida que você tá, talvez você esteja vivendo seu melhor momento político, para não falar profissional, e aí você consegue passar a mensagem assim, que lá atrás você passou por problemas financeiros, que você estava numa situação terrível, e você lutou, batalhou, venceu, e você está aqui hoje, né? É isso aí. Então esse testemunho é importante, né, cara? Eu falo que, cara, observem as pessoas que trabalham com você, observem os seus amigos, observem os seus familiares. Por qualquer sinal de tristeza, de mudança de hábito, se aproxime daquela pessoa, porque ela pode estar sendo usada pelo inimigo para levar ela embora. Então é muito preocupante. Parabenizo aqui o Dr. Leandro, é um psiquiatra, trabalha na nossa rede pública, trabalha no Livremente. Ele tem um projeto bacana, que todo setembro, dia 14 agora de setembro, ele faz uma corrida na Praça da Estação voltada para essa defesa, para essa causa, né, do autoextermínio. Então é assim, é preocupante, tá aí. Nós temos visto hoje vários jovens, criança de 12, 13 anos, cometer um suicídio. Entendeu? Então isso é preocupante no mundo de hoje. Essa porcaria aqui, ó, ensina a fazer. Uhum. Ensina a pessoa a suicidar. Então nós temos sim que... eu sempre, em todo lugar que eu vou, Marcelo, eu peço aos pais que só deixe isso aqui chegar na mão do seu filho após os 6 anos de idade, que é onde a personalidade da criança está sendo formada. Tem pais hoje que chegam em casa do serviço cansado, você chegou, sua esposa chegou cansada, vai lá e entrega pro filho o telefone. Porque ele começa a chorar, né? Aí a pessoa, não, tô cansado. Pô, esse telefone na mão desse menino aqui. O menino tá com 1 ano e meio, 2 anos, tá destruindo a memória dele com essa porcaria desse tem na mão. Então eu sempre peço, gente, vai fazer uma leitura, vai assistir um filme, vai bater um papo, vai fazer uma brincadeira, mas não entrega essa porqueira na mão de uma criança com menos de 6 anos de idade, não. Deixa ela chegar pelo menos até os 6 anos de idade, que ali ela já vai ter moldado a personalidade dela dali pra frente. Aí você começa a pôr isso aí na mão dela. Porque isso aí estraga a gente. Nós adultos estraga, que eu já tô com meus 51 anos de idade, isso aqui come um tempo meu violento. Uhum. São 9 mil contatos, eu já levanto com 300 mensagens no meu WhatsApp e eu tenho o hábito de responder todo mundo, todo dia. Todo mundo. Já teve vezes eu ficar sentado no sofá da sala até 2h40 da manhã respondendo mensagem. Eu lembro dessa época aí.
te mandei mensagem. Acho que eu já falei demais, né, Marcão? Ô, pessoal, obrigado, Leozão. Gratidão. Bom demais. Papo muito legal. Deus continue Muito nos obrigado. honrando Amém. nessa missão e até enquanto for da vontade dele. Valeu. E na semana que vem, um novo episódio. Fica aí. Não sai daqui, inscreva no canal. O podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, em parceria com a FPL. Um abraço. Gratidão e honra.